todos bem-vindos. Tivemos um problema técnico aqui, eu acho que é o frio. Pessoal do CT, vamos esquentar. Vamos dar uma esquentadinha? Vou tomar a primeira taça para deixar o corpo quente. Sejam todos bem-vindos ao Tacada de Mestre, mais uma iniciância. Os três já trabalharam juntos no mesmo projeto, a gente vai falar um pouco sobre isso. E eu vou começar com que vocês se apresentem para o nosso público com o mais novo da turma. Se eu seguir o mais novo pela foto, é o Eduardo. Se eu seguir, acho que o mais novo de idade, talvez seja o Caio. Renato, com quem que você acha que eu devo começar as apresentações? Eu acho que pelo bullying com o Eduardo. Então, Eduardo, o cara tem nome de cerveja. Essa live tem um quê com cerveja? Eduardo, por favor, seja bem-vindo ao Tacada de Mestre. Fala um pouquinho da sua trajetória profissional e a gente vai dando uma aquecida aqui durante o programa. Claro, bacana. Boa noite, primeiramente. Boa noite, obrigado pela presença de todos, obrigado, Colete, pelo convite. Boa noite, Caio, boa noite, Renato. Bom, eu trabalho não na área de compras toda a vida, né? Eu comecei pela área de controladoria e finanças, sou formado em administração de empresas, pós-graduado em gestão de riscos, e em 2011 eu entrei na área de compras, né? Numa grande consultoria multinacional, onde tive a oportunidade aí de começar fazendo acompanhamentos de grandes negociações e depois vestir a camisa mesmo de comprador, né? Também fui key user de uma grande ferramenta de mercado de e-procurement, né? Essas ferramentas que a gente vai falar um pouquinho também um pouco mais tarde. Trabalhei um tempo num grupo educacional, na Croton Educacional, né? Junto com o Renato, com o Caio Marim, onde a gente fez um projeto aí em conjunto também de digitalização da área de compras. E, posteriormente, eu fui convidado pela consultoria que implementou a Stratasys, ao qual eu sou gerente de projeto e de strategic sourcing, né? Então, hoje eu venho atuando aí com a transformação digital da área de compras, né? Levando um pouquinho aí da minha bagagem, né? Do que eu vivi com relação a ser comprador e com um pouquinho da bagagem do conhecimento de mercado também. Então, a gente faz benchmark aí com os clientes e também ajuda na implementação da ferramenta, uma das líderes de mercado mundial, tá bom? Então, vim um pouquinho compartilhar o conhecimento com vocês e bater esse papo bacana aí com vocês também. A gente vai falar bastante sobre ferramentas, sobre processo de compras. Eu vou questionar muito, porque eu quero aprender muito a vender o meu primeiro milhão nessa noite aqui com vocês. Caio, agora... Colete sabe que ele não tem poucos amigos mesmo, né? E depois eu fui trabalhar com o Renato, que foi meu diretor, baita cara, gestão de pessoas, com ele mesmo. Eduardo entrou na nossa equipe 1 ano e meio depois, aí ele foi trabalhar na parte de gestão de fornecedores, KPIs, também um gênio. E aí o Colete falou, cara, preciso de 2 caras bons e você. Eu falei, tá, eu sou mais ou menos, então vou porque eu sou seu amigo, já entendi. Agora, se você quer falar de procurement, compras, processos e gente, acho que aqui, né, desse lado, não sei, esses 2 caras, e você que é uma máquina de vender. Então, mais uma vez, obrigado. Eu não nasci comprador, eu sempre falo que quem trabalha em suprimentos nunca nasceu comprador, né? A gente acaba indo por vocação e por gosto. Como você falou, eu comecei na área comercial, tomei uma aula de vendas com Colete, depois a gente montou um projetinho na empresa que a gente trabalhou de procurement, e aí comecei a brincadeira, fui para a Sodexo, aí passei nas grandes empresas aí como Croton, junto com esses 2 crânios aí, eu fui para a Vale do Rio Doce, trabalhei na Sodexo com meu comecinho de carreira na área de compras, cara, algumas empresas bem grandes. Hoje eu trabalho numa grande multinacional americana do ramo farma e da parte de produtos de consumo, principalmente de higiene, né? Então, eu tenho aí mais ou menos uns 12 anos dentro da área de procurement, passagem em grandes empresas, sou um especialista em ferramenta de sourcing, né? E também sou especialista em leilões. Sou pós-graduado pela Anhanguera, na parte de gestão estratégica de negócios. Faço uma outra pós de logística e cadeia de suprimentos, e cada dia mais aperfeiçoando aí, pessoal.
Desejo aí uma excelente noite. Um brinde para você aí, Colete. Eu não vou de vinho, porque não posso, né? Então eu vou tomando a minha boa e velha branquinha. É isso aí. Muito obrigado. Renato, agora é com você. Você que é o pai do Eduardo e o pai do Caio, no bom sentido, você liderou esses dois caras fantásticos, né? Quando você passou pela tua experiência na diretoria de suprimentos da Croton. Conta um pouquinho, Renato, dessa brilhante carreira. Eu não lhe conhecia. Quando falamos pela primeira vez para criarmos a pauta, fui lá olhar o teu LinkedIn. Parabéns pela tua trajetória. E hoje, como um grande empreendedor também, que a gente vai falar sobre isso. Fala um pouquinho, Renato, como você começou, quais os principais desafios, as empresas que você já teve como executivo. Muito bom. Bom, Colete, mais uma vez, obrigado aí, né, pelo convite. Cara, gostei muito de ver, né, de estar com o Caio, estar com o Eduardo aqui. E eu vou soltar aqui o meu bordão, né, que eu espero que esteja começando a ficar famoso. A gente está fazendo um trabalho, então eu vou soltar o Fala, comprador! Sejam muito bem-vindos aqui ao canal do CT, no Tacada de Mestre, né? Conduzido aqui pelo grande Colete, né? E eu não podia deixar de soltar aqui o meu bordão, né? A gente está trabalhando forte para cima disso. Contar um pouquinho da minha história, né? Eu aqui, alguns cabelos brancos, né? Alguns já falam que eu já passo já, né? Aquela tinta para dar uma mentira, esse cabelo é assim mesmo, tem um pouquinho de branco. Eu tenho mais de 25 anos de experiência na área de compras, tive a oportunidade, né, de começar a minha carreira na Nestlé há muitos anos atrás. Comecei numa área que você vê como é que algumas empresas já tinham uma visão, né, de negócio. A Nestlé tinha uma área chamada Compras, Pesquisa e Desenvolvimento, que isso foi evoluindo, né? E hoje a gente pode chamar como se fosse inteligência de compras. Há 25 anos atrás já se pensava nisso, eu comecei nessa área. Comecei porque eu sou formado em ciência da computação e naquela época não tinha muito esse negócio, assim, não tinha um TI consolidado, né? Cada área tinha o seu TI, eu fui convidado para começar. E aí, conversa vai, conversa vem, eu vou, né? Acho que fui tendo sucesso lá dentro do que eu fui fazendo. Tinha um bom relacionamento com os compradores, conhecia bastante sobre tecnologia. Apareceu o convite, eu acho que é muito isso que o Caio falou, né? Como todo mundo, aparece um convite. Você quer ser comprador? Pô, claro, eu via os meus colegas lá evoluindo, né? Comprando, e aí começa a minha carreira, né? Efetivamente como comprador. Antes, claro, fazia parte de gestão de compras e tal, mas como comprador dentro desse pacote. Tive a chance também de comprar vários tipos de diferentes categorias, que me deu uma bagagem gigante. Passei ali, tive várias experiências, fiz vários cursos fora do país. A Nestlé, não sei se tem ainda, mas tinha um centro de excelência de treinamento que ficava na Suíça, em Vevey, onde é o headquarter deles. Fiz vários cursos lá, foi muito legal. Fiz um projeto espetacular de implementação da SAP. Na época, foi super elogiado, também isso tem já muito tempo. Saí da Nestlé, fui trabalhar como diretor de compras da DHL, também uma empresa que não precisa, né, de grandes apresentações. Depois eu fiquei 6 anos na DHL, os 3 primeiros eu fiquei como Compras Brasil, os últimos 3 anos eu fiquei como, chamavam de South Latam, né, que é do Peru, né. Eu sempre fico constrangido quando falo isso, né? Eu cuidava do Peru até lá embaixo, né? Até a Argentina, né? Pode dar uma conotação meio complicada, mas vocês entenderam, né? O South Latam tem essa parte, são as partes baixas, né? Daqui do nosso país aqui. E eu saí da DHL, montei a Vorate. Eu já tinha naquela época o desejo de ter a minha consultoria. Você falou um pouco de desafio, né? Eu já entendi e já queria esse mote, né, da gente querer desenvolver o profissional de compras, querer profissionalizar mais a área de compras, sair um pouco desse jargão de ficar pedindo descontinho, né? Então, eu já tinha essa vontade. Nesse meio de caminho, eu consegui um grande cliente, né? Fiz um trabalho espetacular para a Voit,
dei um treinamento aqui no Brasil, eles gostaram tanto do treinamento no Brasil, eu fui dar um treinamento no Canadá, depois gostaram, dei um treinamento nos Estados Unidos, fiquei 15, quase 20 dias fora do país dando treinamento. Foi a primeira vez que eu peguei neve. Cara, tinha, acho que lá um metro de... Não sei como é que esse cara vive com aquele negócio, tá uma loucura. Quando eu voltei para o Brasil, veio um convite da Croton Educacional, para ser diretor de suprimentos. Cara, uma empresa espetacular, um convite espetacular. Eu falei, tá bom, deixa guardadinha aqui a Vorate. Né? Fizemos um trabalho de 4 anos, aí, como trabalhei com o Caio, trabalhei com o Eduardo e com outras figuras fantásticas. Né? Assim, claro que nas outras empresas também trabalhei, mas ali realmente a gente montou o que a gente brincava que era o Dream Team, né, pessoal? Era muito legal. Acho que tinha uma turma muito gostosa de trabalhar, era muito descontraído, era um clima, a gente entregou muito resultado, era muito bem visto, né? A gente participava das reuniões dos sell sides lá, quando falava do resultado da companhia, a gente falava do strategic source, da metodologia, das implementações, né, que a gente fazia com o Eduardo e com o Cezinha, nessa parte de gestão de fornecedores. Pô, era ponto fora da curva. Aí eu entendi que amadureceu. Acho que uma hora que você amadurece na empresa, a empresa entrou numa outra pegada, e eu então falei, bom, está na hora de voltar a abrir. E aí, 2 anos atrás, 2 anos e pouquinho, eu voltei, abri a Vorate. Vorate, na verdade, a pronúncia seria Vorrat, que é suprimentos em alemão. Né? E muitas pessoas me perguntam por que não compras em alemão. Depois dá uma olhadinha como é que é compras em alemão, é impronunciável. Ela tem 45 vogais e 2 consoantes. Eu não consigo pronunciar, coitado do coitado que vai escrever do lado de lá. Aí, Vorate tinha uma sonorização bacana, meu marketing gostou, fomos de Vorrat, e aí estamos há 2 anos no mercado, com treinamentos para de compras, mentoria. Nós temos treinamentos diferenciados aí, porque a gente trabalha muito com a mentoria, né? Com toda a bagagem que a gente tem de strategic source, metodologia, a gente acaba trazendo essa bagagem para o treinamento. Então, um treinamento muito mão na massa, o pessoal tem gostado bastante, a gente teve uma pegada muito forte, apesar aí da pandemia. Graças a Deus, a Vorate, a gente começou o ano com 2 colaboradores, nós estamos hoje com quase 10 colaboradores na Vorate, o que, graças a Deus, aí foi super bacana. Tenho que agradecer aos meus clientes. E fazemos parte de sourcing, consultoria, estamos fazendo um trabalho de orçamento base zero, basado principalmente, né, em técnicas de negociação. Então, é uma redução de custos consciente dentro do orçamento base zero, um negócio totalmente diferente do mercado, que é o que a gente prega aqui. Então, isso é um pouquinho da minha história, um pouquinho da Vorate aí, né, para a gente também não só... Daqui a pouco a gente só fala do Renato, só fala da Vorate. Deixo aí, volta a bola contigo aí, Colete. Muito bom. Bom, eu agradeço a presença dos 3. Mais uma vez, eu reforço que vai ser uma grande noite de aprendizado. Eu vou aprender muito, tenho certeza disso. A gente tem nessa live muitos amigos, né? Vou passar aqui o nome de alguns grandes amigos. Margarida Medrano, grande comercial que está aqui com a gente toda quinta-feira. Tiago Carnovale, Marcelo Bando, que vai estar comigo aqui na próxima quinta-feira. Depois eu explico como é que vai ser a pauta da próxima live. Andrei Tadeu, grande empresário também do setor de segurança eletrônica, empreendedor da Esparta. Marco Forjaz, outro empreendedor de tecnologia da Ariscam, um grande amigo. Milani, diretor de operações. Victor Marim, deve ser teu parente, Caio. Victor, já colocou a família na live. Boa, seja bem-vindo. Érica Bulgarelli, que trabalha comigo. Érica Rieira, grande amiga, minha cliente, uma grande pessoa. A Érica dispensa comentários, eu tive o prazer de atendê-la por 2 vezes, hoje ela continua sendo cliente, eu que atendo, uma pessoa fantástica, que tem um grande irmão que também é do setor de segurança, um grande empreendedor. Cláudio Guimarães, trabalhamos juntos, olha o Cláudio aí, Caio, grande Mandei para ele. Carioca, belo Cláudio. Carioca, maravilhoso. Adriano Ramos, Fabiane Galvani, Marcelo Bando, já comentei, Edneia Marim, Luciano, Lorena, que trabalha comigo, grande comercial, Gabriel Mendonça, Amanda Amarante, parabéns, Caio, aí a todos pelo conteúdo, Vinícius Colette, Jussara, Cleiton Silva, grande Cleiton, da minha turma, que trabalha contigo, Caio, olha o Cleiton aí na área, Cleiton. Alan Lucas, parabéns
pelos três, tive o prazer de trabalhar com vocês. Olha, tem muita gente legal. Medina, Abraço. Marildo da Verzani, Felipe, grande Felipe, ex-comprador, ex-responsável pela área de supply na Unilever, aqui no Brasil e fora do Brasil, também trabalhou na Alemanha, grande Felipe, hoje empreende lá nos Estados Unidos, um cara que eu admiro. Bom, tem muita gente legal. Senhores, agora para a gente entrar na grande discussão da noite, a gente vai falar muito aqui sobre processo de compras, né? E aí o grande chavão, o grande tacada de mestre, para a gente dar uma aquecida e turbinada nessa live, como é que pensam a porra desses robôs que vocês criaram? Isso vai ser o senão da noite, eu não vou sair daqui. Essa live é uma live que a gente tira o crachá, então quem está de crachá já joga o crachá em cima da mesa. Eu não vou sair daqui enquanto eu não aprender o que essa porra de robô que vocês inventaram, o que esses robôs pensam. E para começar falando um pouquinho de processo de compras, a gente vai entrar na parte de estruturação de time. Como é que vocês estruturam a área de compras? Qual que é a importância de strategic sourcing dentro de um processo, dentro da estrutura de uma companhia? E para começar falando um pouquinho, Eduardo, você que passou, você que é especialista em processos Ariba, fala um pouquinho de estruturação da área de compras. Depois a gente joga um pouquinho para falar de strategic sourcing com o Renato. Bom, bacana. Vamos lá. Para começar a falar um pouquinho de processo da área de compras, a gente precisa entender também um pouquinho do histórico, né? Da evolução da área de compras, né? A área de compras ela tem um histórico onde, na época da Revolução Industrial e tudo mais, era uma área assim meio que ficava para escanteio, né? Até poucos anos atrás, né? E ela era uma área muito manual, tipo, ela recebia demanda, ela executava a compra. Muitas empresas ainda fazem dessa forma, né? Não necessariamente a área de compras que executa a compra, mas às vezes a área demandante, mesmo a área gestora, especificamente faz a sua aquisição diretamente, né? E daquele tempo para cá houveram algumas evoluções, né? A gente costuma dizer, né, não só para a área de compras, mas para todas as áreas, né, envolvidas numa empresa, a gente tem 3 fatores principais aí que podem contribuir aí com a evolução, né, com a melhoria de performance, né, a questão de produtos, processos e pessoas. E não diferente disso, a área de compras ela vem passando, né, principalmente nesses últimos anos, por uma evolução com relação a processos, vinculadas não só diretamente pela área de compras, mas também por áreas de compliance, áreas de gestão de fornecedores, né, um conjunto de áreas, né, que elas ganham força, né, em conjunto para a evolução da área. E quando a gente fala de processos, né, a gente está dizendo aí que é importante ter uma padronização de processo para ganhar a escala, né? Então, quando a gente fala também depois a gente vai falar de strategic sourcing, mas a gente consegue dividir a área de compras aí em 2 grandes áreas, né? Uma área de compras estratégicas e uma área de compras transacionais, né? Então, assim, quanto mais padronizado o processo mais fica fácil a gente desenvolver algum sistema a partir disso, né? E quando a gente olha a evolução e criação dessas empresas, né, desses produtos, que são esses softwares de compra, que hoje já ficam até sediados em nuvem e tudo mais, elas ficam facilitadas por conta dessa padronização de processos, tá? E o SAP Ariba, líder global aí em relação aí procurement, né, e também sourcing to pay, né, a parte de compras transacionais e compras estratégicas, ela vem muito alinhada com esse propósito, né? E não só atrelado a isso, tem a questão das pessoas, né? Treinamento, assim como o Renato, tem outros profissionais de mercado, tem escolas, associações, enfim, que certificam as empresas, né? Isso é importante dizer, né? Até a gente comentando na Croton, eu lembro, a gente contratou alguns treinamentos para a área, né? Para ter essa recorrência de treinamento. A gente vê muito treinamento para a área de vendas, mas a gente vê muito pouco para a área de compras. Isso tem... a chave virou de uns anos para cá. Eu acho que a evolução dos profissionais também está se tornando... tá ganhando maturidade com relação a isso, né? Então, eu falei um pouquinho de processo, falei um pouquinho de pessoas, né? Com relação ao treinamento, vem existindo uma grande onda aí de profissionais, certificações e tudo mais. E tem também a questão da tecnologia, no caso, produtos, né, que vem acompanhando essa onda toda, né?
Inclusive, a gente escuta falar hoje de quarta revolução industrial, depois a gente pode puxar o Renato um pouquinho para falar sobre compras 4.0, né, com relação ao blockchain, internet das coisas, tudo isso, né, interligado com a área de compras. Acho que no decorrer da noite a gente vai falar um pouquinho disso, mas esse é o tema, né? Então, com relação a processos e evolução de compras, é isso que eu tenho para comentar aqui. Senão eu vou longe, né, Renato? Você quer complementar, Renato? Falar um pouquinho do quanto estratégico é a área de supply dentro de uma grande corporação? Bom, a gente sempre debate muito esse assunto, né, Colette? E eu acho que ficou muito latente agora nessa pandemia, né? Muitas empresas, né, e com certeza de vocês, né, quem está nos ouvindo, sofreu muito com essa história da pandemia, com tudo que aconteceu. Talvez quem sofreu menos, né, eram áreas de compras que estavam mais estruturadas, mais com pensamento estratégico, né? E tem muitas oportunidades que acaba se perdendo porque você não enxerga a área de suprimentos como uma área estratégica. Estar sentado no board, ouvir, né, principalmente o que está acontecendo, conseguir transformar toda essa movimentação que está acontecendo, que aconteceu no mercado, e transformar esse número é fundamental. O que eu tenho ouvido, né, do mercado, rodando aí meus clientes e colegas, a gente hoje tem a gente brinca que é a boca do jacaré. A boca do jacaré hoje, em termos de custo, aumentou em 20%. Né? Tem uma defasagem, né, dessa chegada da pandemia, com tudo que a gente teve que comprar nos últimos meses, tem um prejuízo de 20%. Agora, quem já conseguiu organizar, ou quem vai organizar esses 20% até o final do ano, áreas que entendem que ou empresas que entendem que a área de compras tem que ser estratégica. Eu posso até voltar a pergunta, Colette, para você. Cara, o quão difícil está sendo vender nesses meses? Né? Imagina, para você aumentar o resultado da companhia, né, cobrir esses 20% de gap, você vai ter que pedir o quê? 20% de aumento, ou até mais de 20% de aumento para os seus clientes, é muito difícil. Por outro lado, se você tem uma área estratégica, se você tem uma área bem treinada, como o Edu falou, né, que graças a Deus, que a gente tem crescido muito nesse momento de pandemia, por incrível que pareça, muitas empresas estão investindo em treinamento das suas equipes, em treinamentos com mentoria, porque ele quer ver o Strategic Sourcing funcionar na prática. Então, eu sento com um cara, ele me fala qual é a categoria e nós fazemos junto. Tem empresas que têm 15 colaboradores, nós estamos fazendo 15 categorias junto. No final, a gente vai entregar 14, 15, 20, quem sabe números maiores. Isso é impacto, gente, direto no EBITDA da companhia. Agora, olha só, não pensar que uma área de suprimentos é estratégica quando você faz uma negociação e dá impacto direto no resultado, direto no EBITDA, é muito difícil. Claro que tem que ter um amadurecimento, né, do diretor, do gerente de compras, da organização, para que isso aconteça. Você não pode ter uma área de compras também irresponsável de sair comprando qualquer coisa, a qualquer preço, a qualquer custo. Não é assim que funciona. Eu sei que a gente vai conversar de alguns temas aqui, mas no final vai desembocar na escolha, né, do SRM. Né? Vocês falam muito do CRM, e já falam do CRM há muitos anos, a gente começa agora a falar de SRM, né, que é o meu relacionamento com o fornecedor. Vou fazer um spoiler. Claro que tem que ter robotização, claro que eu tenho, como até o Eduardo falou, eu preciso ter uma área de compras mais ágil, né, principalmente nesse time mais tático. Para quê? Para que eu tenha tempo para colocar gente mais estratégica para conseguir entregar o resultado que eu estou querendo fazer. E não necessariamente alguém vai falar, pô, você só pensa em 20%, 25%. Não, talvez 5%, dependendo da maturidade da sua empresa, seja um valor excelente, dado o que já foi feito até agora. E, principalmente, como eu saio, e aí, assim, a gente acaba compras, né, ou pelo menos quem tem a consultoria, a gente conhece muito os fornecedores, né, porque a gente estuda, sabe, 5%, né, numa empresa de facilities, numa empresa, é um resultado gigante. Né? Então, às vezes, a gente conseguir manter o resultado, trabalhar
é excepcional. Então, eu insisto muito, né? Eu tenho batido muito nessa história de compras ter o seu lugar na mesa, junto com o presidente, junto com o cara de vendas, junto com o CFO. Não estou dizendo que nós somos melhores do que ninguém. O que eu quero é que nós façamos parte dessa turma que toma decisão. Vendas não está na mesa do board, marketing não está na venda do board, compras tem que estar. As empresas que estão, parabéns, excelente, mas tem muita empresa que precisa chegar lá. E aí, a Vorate, nós aqui nessa discussão do Caio, Eduardo, e eu acho que tem outros colegas que compartilham disso, estamos aqui para exatamente isso, para a gente mostrar matematicamente e também estrategicamente que a gente pode fazer parte, né, desse resultado da empresa. Muito bom, Eduardo. Renato, você colocou um ponto, né, muito importante. Eu sou comercial, né, de atuação há muito tempo na área de serviços, e boa parte do nosso custo principal ainda é salário, encargos e toda essa tributação que vem por trás, mas nos grandes projetos de facilities, o maquinário, o insumo, é uma coisa que faz muito peso dentro do custo. E a gente sabe que o preço no mercado, quem dá é o mercado, não tem jeito. O nosso negócio é comoditizado, né? Hoje, a companhia que eu represento vem olhando para dentro de casa o realinhamento estratégico em compras o tempo todo. Porque é tão importante quanto a venda a parte de insumo, porque depreciação, encontrar melhor fornecedor, elasticidade, capilaridade, mas a gente vai falar mais sobre isso. Caio, eu queria que você explicasse um pouquinho do nosso lado comercial, e você que já passou numa fase da vida nessa cadeira comercial, você sabe que a gente tem toda essa parte de automação, agora muito se usa a parte de inteligência artificial no processo de vendas, toda essa parte com software de automação, CRM, Salesforce, tem diversas ferramentas que nos apoiam. Como é que é feito isso em compras? Compras, eu sei que vocês têm um funil de compras. Explica um pouquinho o que é um funil, como que é uma matriz de compras. Vamos lá. Primeiro, só complementando aqui o que os rapazes disseram agora, assim, eu nunca ia imaginar em 10, 12 anos que eu trabalho em compras que eu ia participar numa live de vendas. Então, para você ver como que a virada já começou, né? Antes nós éramos como se fôssemos inimigos, né? Hoje não, hoje nós estamos aqui, você tomando seu vinho, eu tomando o meu Beer Nights aqui, e nós estamos numa live com compradores e vendedores aqui, não sei quantas pessoas estão assistindo, estão dando like e tal, mas todo mundo junto, tá todo mundo aqui perguntando. Então, assim, essa pegada já vem mudando, né? Então, o que era você é meu inimigo, não é mais. Quando você fala da parte de robotização, eu acho assim, de mercado, tá? No Brasil, as empresas ainda precisam caminhar muito para chegar ao concurso do negócio, no meu ponto de vista, tá? Por quê? Porque hoje o compras ainda não senta na mesa com o presidente, como o Renato falou. E aí falta aquele investimento que vendas tem, porque vendas é o que traz o dinheiro. E aí, por A mais B, nós provamos lá no nosso projeto de Strategic Sourcing lá na Croton, que compras também traz tanto dinheiro quanto vendas. A gente trabalhava R$1 bilhão de faturamento em compras, trazia 10, 12% de resultado. Então, imagina, uma empresa que faturava quanto? 6 bilhões? Certo, Renato? Eu sei que tinha mais os números do que eu lá. Acho que era em torno de 6 bilhões. A gente trabalhava com 1 bilhão e trazia 100, 120 milhões. E aí, quando a gente fala de investimento em tecnologia, a empresa onde a gente trabalhou levou 2 anos para investir depois que a gente entrou. E depois investiu mais, porque quanto mais você investe, mais você traz. Então, assim, a automatização da curva C, que a gente fala que é aquela curva pequena, os preços pequenos, produtos de baixa rotatividade, que não tem tanto valor agregado, hoje eu vejo o mercado começando uma curva de automatização. E eu vejo que com a pandemia isso ajudou. O home office já é realidade, já mudou, todo mundo trabalhando de casa, nós conectados aqui, todos ao mesmo tempo, mundialmente.
Então, as empresas já começam a olhar que compras também precisa se aperfeiçoar mais. Quando você fala do funil de compras, é muito parecido com o funil de vendas. E aí, que a gente vai abordar aqui parte de strategic sourcing e tal, que é a compra estratégica. Porque, assim, ó, o pessoal que está vendo aqui a live, fala assim, mas comprar é fácil. Cara, comprar uma bolsa no shopping é difícil já. Imagina você, Colete, comprando uma bolsa para a Karina. Quanto tempo você leva? Umas 3 horas, porque você não sabe a cor. Quantas variáveis, né? Então, quantas variáveis que tem? Às vezes, homem tem mais essa... vou entrar no shopping, vou comprar aquilo e vou embora, né? Mas, às vezes, quando você quer comprar uma coisa que você quer muito, você pesquisou, você levantou o mercado fornecedor, que a gente fala, você buscou o fornecedor, você buscou o produto, as variáveis do produto, preço, tudo isso vai entrando nas casinhas ali, né? Dentro do processo. Cada casinha é um processo que eu falei aqui, né? Pegando essa correlação aí, tem que ver também se vai sair da moda, né? Se vai sair da moda, se não vai. Já pensou, você dá uma bolsa para tua mulher aí? Ou, sei lá, você recebe um presente da tua mulher e você fala, putz, isso aqui já não rola mais, né? Essa camiseta não acontece mais. Então, assim, a pessoa fala, mas comprar é fácil. Cara, tem projetos de facilities aí das empresas que a gente leva 3, 6 meses. Então, não é tão simples assim. Então, quando você fala do funil de compras, a gente vai afunilando desde o começo, né? Vai lá entender lá no meu cliente interno o que ele quer, como ele quer, de que forma. Porque depois, no final, quem vai tomar porrada sou eu e é você. Você de vendas, eu de compras. Porque eu comprei mal, você me vendeu mal, porque o comércio errado vai terminar errado. E aí, depois, o cliente interno massacra a gente. Né? Massacra o fornecedor, massacra eu que sou de compras, o Renato, que é da consultoria, o Eduardo, que implantou o sistema e o sistema não rodou direito. Então, assim, tem muitas variáveis. E esse funil de compras, ele vai afunilando os fornecedores com estratégias, né? E aí tem RFI, RFQ, que para quem não conhece, tem muita gente aí que eu vejo aqui que está com a gente que não é de compras. Então, assim, quando a gente fala da RFI, que é a parte de receber informações de fornecedor, eu não vou perguntar qual faturamento, de onde que ele vem e tal. Eu faço um monte de perguntas. Nós vamos falar de RFI, segura aí. Vamos entrar nesse tema que é bem legal. Eu queria aproveitar. Eu queria só aproveitar. Vai lá. A gente já está pegando fogo no programa. Eu vou convidar aqueles grandes amigos que dê o seu like aqui. Vamos ajudar o algoritmo do YouTube. Ele precisa da nossa ajuda. Quanto mais likes a gente tiver aqui, mais pessoas a gente vai conseguir atingir com esse conteúdo. Essa live vai ficar gravada no CT. O programa está começando a bombar. Tenho vários outros amigos conectados aqui com a gente. Vamos dar um oi para a galera. A Adriana chegou aqui. Tem muita gente. Tem vários empresários. Antônio Garuti, empreendedor do setor de segurança, dono da FTEG. Sebastião Romera, dono de uma outra empresa de segurança. A galera quer aprender com vocês, hein? Wesley Barbosa, gerente comercial da GR. Eduardo Ferreira, da FGR Gestão e Consultoria, também está aí para aprender. André Ricon, grande amigo, está aí toda quinta-feira. Diogo, que trabalha comigo. Tayane, Zé Roberto, um ícone da área de tecnologia. A galera tá chegando mais amigos aí. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho, Eduardo, a hora que você for conectar, só para não perder a linha, RFI. Claro. E eu tenho um case para falar de um problema que eu já sofri sobre RFI, mas, por favor, Eduardo, complementa. Bom, vamos lá, eu vou puxar o que o Caio estava falando e vou falar de RFI, tá? Quando a gente fala de funil, né, é aquele negócio, puxando do strategic sourcing, mas especificamente do funil, né? Quando a gente vai, o pessoal fala que o Caio até mencionou, né? Comprar é mais fácil. Então, para comprar, na verdade, a gente precisa fazer uma análise do mercado fornecedor, conhecer quais são todos os fornecedores que podem me vender, né, aquele produto ou serviço, me entregar naquela qualidade que eu desejo, ou que minha área gestora deseja. Então, existe um primeiro trabalho aí que envolve também, talvez, uma área de inteligência, se não o próprio comprador estratégico. E aí, quando a gente começa a fazer essa análise do mercado fornecedor, quais são os fornecedores? Tem algumas nomenclaturas, né? Nós,
chamamos, nós três aqui, né, quando a gente trabalhava na Croton, a gente dava o nome de Universal Set. Ou seja, nós tínhamos todo um universo de fornecedores que poderiam me atender ou não, tá? E aí, sistemicamente falando, eu também poderia convidá-lo a participar de uma RFI, né? O RFI, o nome dele é Request for Information, Request for Information, solicitação de informação. Ou seja, eu primeiro faço uma análise do mercado, entendo quais são os principais players do mercado, né, que eu tiro essa Universal Set, convido para uma possível RFI, e essa RFI ela tem um conceito, né? Eu posso fazer algumas perguntas, né, que elas podem ser qualificatórias, podem ser eliminatórias ou simplesmente informativa. Então, aqui é um ponto importante para vocês saberem, né? Tem empresas mais evoluídas em seus processos que utilizam aí questões qualificatórias, eliminatórias também, e eles podem fazer parte de um scorecard final, ou seja, né, quando a gente fala de uma compra estratégica, né, ao final, não necessariamente o preço final é o mais importante. Pode ser uma combinação entre qualidade e preço, tá? Esse é um ponto importante para vocês que são de vendas. E aí, daqui a pouco eu já dou a deixa para você comentar o seu caso aí, Colette. Mas a RFI ela é muito importante para entender e já fazer uma primeira linha de corte. Desse universo de fornecedores que eu fui buscar, quais são aqueles que são importantes e que eu vejo que podem me atender, né? Então, eu vou dar alguns exemplos aqui. Oi, Caio, pode comentar aí. Se você me dá um espacinho claro, aqui, fica à vontade. O que eu penso? E aí vai para os vendedores que estão aqui conversando, vendo a gente aqui e tal. A resposta é muito importante nesse ponto, porque se o cara não responder direito ou faltar com a resposta, ele pode ser eliminado, às vezes, por faltar uma resposta certa. Então, prestar muita atenção nessa primeira fase para que ele não seja eliminado logo no começo, e aí eu acho que entra um pouco no case que você vai falar, Roberto, não sei se é esse case, mas vocês perdem, às vezes, vocês vendedores, perdem por ou não leu, ou passou muito correndo. Então, tomem isso como uma fase importante do processo, se vale a dica, né? Só antes de você fazer teu comentário, né, da RFI, eu acho que é importante explicar, né, por que a gente faz o funil de compras, né? A gente acaba fazendo o funil de compras porque, assim, existem muitos fornecedores. Você, às vezes, vai para um processo, não em todos, mas a grande maioria dos processos que você vai, se a gente der uma googada, né, na internet, talvez venha aí dezenas, né, em alguns casos, talvez até centenas de fornecedores. Compras, eu não posso dizer, não quero o Colette, não quero o Caio, não quero o Eduardo. Eu tenho que ter um processo robusto o suficiente, aprovado pela organização, deveria ser uma política de gestão, né, de fornecedores, que tem processos para eliminar. Dependendo de categoria a categoria, dependendo de processo a processo, como eu faço isso? Então, aí é a importância que o Caio estava falando, né, de preencher, porque eu já trabalhei em empresa, e é normal, e isso é saudável, né? Às vezes o presidente da empresa ele indica algum colega, ou às vezes não é um colega, mas alguém que ele encontra, fala, olha, eu tenho uma empresa de segurança. Quando você fizer um bid, você coloca a minha empresa? Coloca a sua empresa. Às vezes um diretor, todo mundo coloca aquilo na boca do funil, né? Que é o Universal List, o Eduardo falou. Os filtros, e normalmente o primeiro filtro é a RFI, que é a solicitação de informação. Porque também nós não conhecemos todo mundo. E lá a gente vai colocar, até como o Eduardo colocou bem, algumas perguntas que são eliminatórias. Então, sei lá, eu tenho que ter uma ISO. Se você não tem jeito. E eu não tenho nada contra nem a favor da sua empresa. Se amanhã ou depois você tirar o ISO, ótimo, vai poder fazer parte do processo. E às vezes tem perguntas que elas dão notas. Então, não responder com devida atenção à RFI pode gerar uma penalidade para a sua empresa e você vai ficar 1 ano, às vezes até 2 anos fora, porque aquele contrato pode ser um contrato plurianual. Aí só complementando o Renato, né? Com relação às respostas, quando a gente fala, está analisando o mercado, né? Se eu quero saber alguma coisa específica de algum fornecedor específico, é importante que eu tenha o dado para analisar se aquele possível fornecedor, aquele player, né, que a gente chama, se ele vai conseguir me atender.
Então, tem algumas categorias que eu posso perguntar, por exemplo, qual que é a capacidade produtiva dele, como que ele está de ociosidade. Então, se você, Colette, me fala que está com 100% da sua capacidade produtiva, por que eu iria comprar de você se você pode ter o risco de não me atender depois de X dias depois da finalização da contratação? Então, esse é um exemplo. A gente pode trazer alguns outros exemplos aqui, mas em linhas gerais, a RFI, quando bem estruturada, ela serve muito para embasar políticas, processos e procedimentos, foi o que o Renato mencionou, mas também em trazer qualidade para o resultado final da negociação. E aí, na RFI, a gente pode elencar aí alguns departamentos onde a gente faz as perguntas, né? Questões financeiras da empresa, tem empresa que tem política aí para contratar empresas com CNPJ acima de X anos apenas, e aí a gente depois entraria a questão de homologação de fornecedores, que não tem a ver muito com a RFI, mas faz parte do processo, mas depois eu tento puxar esse gatilho. Tem questões técnicas, operacionais, questões de certificação, enfim, e aí por diante. Então, eu já fiz RFI com mais de 300 questões e eu consegui classificar, na época de consultoria, obviamente, né, que eu sempre negociava a mesma categoria, então eu fazia uma vez por ano para deixar atualizado ali meu banco de dados de fornecedores, e eu sabia que quando eu tinha uma certa negociação para algum cliente, eu sabia quais fornecedores que eu ia buscar, né? Se são fornecedores maiores, que talvez vão dar pouca atenção na parte da gestão ali para aquele cliente, ou se o cliente é pequeno, ele precisa, na verdade, de um body shop, que a gente chama, né? Um fornecedor um pouquinho menor, que vai atender ele de uma maneira de igual para igual. E esse tipo de coisa, de situação, também acaba acontecendo nas empresas, tá? Agora eu vou dar a deixa para você comentar o seu case aí, Colette, que eu achei bem interessante e achei que para você ficou uma lição aprendida aí com relação a isso. A gente discutindo a pauta do programa, tem muita gente comercial conectada aqui, né? Eu coloquei um case para os três, de um exemplo vivo que eu participei há pouco tempo na elaboração de uma RFI, né? E aí era um grande projeto, de grande magnitude, e a empresa que eu representava na ocasião não foi classificada para o projeto. E eu tinha relacionamento dentro dessa empresa, eu liguei para o meu contato em compras, falei, o mercado recebeu a concorrência e eu não recebi. Ele falou, eu vou te explicar por que você não recebeu. Vocês enviaram a RFI, você chegou a ler a RFI? Falei, não. Ele falou, então, por favor, leia lá a RFI, depois você me liga. Eu fui lá, li a RFI, e aí eu comecei a entender alguns problemas. Obviamente que eu não tinha noção do tamanho da importância de uma RFI, porque sempre orientei os times que eu gestionei, projeto técnico, né, entender da capacidade de entrega daquele projeto, escrever uma melhor proposta técnica, a gente tem que ser imbatível na proposta técnica, para que o peso técnico sobressaia na questão preço. Só que eu esqueci da RFI, eu não participei dessa concorrência, e nem com relacionamento, porque entrou compliance, que a gente vai falar um pouquinho aqui ainda nessa noite, eu consegui voltar para a concorrência. Eu fiquei 1 ano fora dessa concorrência, e no ano subsequente, ele reabriu nova RFI, não para aquele processo, porque aquele processo eu perdi a oportunidade, e aí sim eu fui olhar a RFI, de fato, da forma que ela deveria ser feita. E aí eu percebi, Eduardo, e Renato e Caio, existem campos na RFI que são simples, quantidade de funcionários, faturamento, estados que você acaba atendendo, os principais clientes, e muitas vezes o preenchimento de uma RFI fica num nível em assistentes comerciais que não tem, talvez, o discernimento, não sei se é a melhor palavra, do tão importante que é aquilo, porque eu como diretor, não tinha essa visão, fico imaginando o assistente comercial. O que aconteceu? A gente foi olhar no detalhe, existem campos que você descreva as habilidades, escreva os melhores projetos, coloque os cases comparativos. Cara, e ali naquele campo estava vazio, porque era um campo que você tinha que descrever aquela situação. E qual que eram os campos que estavam preenchidos? Quantidade de faturamento, evolução do faturamento, se eu tenho ISO, se eu não tenho ISO, se eu tenho quais certificações que eu tenho, e o mais importante, que era a entrega daquele projeto, quais são os diferenciais, um case de grande sucesso, estava em branco, a gente deixou em branco no preenchimento. Isso me marcou muito, né?
Então, eu queria frisar para o pessoal, eu como especialista comercial, a gente discutiu esse tema na pauta, a importância da RFI. Principalmente quando você tem do outro lado uma interlocução que tem pouco relacionamento. O cara não conhece todas as empresas. É humanamente impossível você participar. Então, eu queria que esse tema RFI, que é um negócio tão simples, mas que é de grande importância, e eu sofri na pele com isso. E, Colete, vou te dizer um negócio. Você falou um ponto muito interessante. Hoje, todas as empresas, o beabá todas fazem. Principalmente as grandes, igual a sua, igual a do Renato, quando eu vou lá e contrato ele como uma consultoria, ou a consultoria do Eduardo, o beabá todas vão fazer. Quem é diferente? Eu, como comprador hoje, eu não quero saber quem é o cara que limpa bem o chão. Eu quero saber como ele vai fazer isso de forma inovadora, com tecnologia, que vai me dar menos trabalho, que vai me reduzir mais custo e que eu vou conseguir atuar com você e fazer coisas inovadoras. Hoje o mercado busca inovação. E na RFI, que você falou lá, tinha um campo, descreva o seu case, o que você traz de inovação para a gente e tal. De repente, ali você já matou a RFP quase que toda. Porque eu tenho 30 caras que eu chamo, principalmente no seu mercado, que tem um monte de empresas, hoje não mais por conta do Covid, mas assim, essas empresas que não colocam as inovações, eu já descarto logo ali. E aí, no final, quando eu vou selecionar das 30, eu vou pegar aquelas 3 que me colocaram todas as informações e que colocaram um ponto de inovação que eu não vi e que eu entendo que, por serem grandes, não estou dizendo que na RFI só vai passar empresa grande, não. Pode ser que a pequena passe porque tem vários diferenciais. Então, assim, dentro do funil de compras, a RFI é muito determinante para a gente continuar. Porque, como o Eduardo falou, não é só o preço. O comprador aqui desse lado, eu vivi na pele o teu lado e agora eu vivo de comprador. E assim, não é só o preço. Às vezes eu posso pagar até mais, mas eu vou ter mais inovação, mais tecnologia, menos tempo de mão de obra sendo utilizada, que aí eu vou fazer uma conta aqui dentro e vou falar assim, putz, se eu diminuir meu custo de mão de obra, vou pagar 2% a mais, mas vai reduzir 8% o meu custo, pô, tive um resultado. Então, eu não estou olhando só o preço, eu olho o todo do projeto. Por isso que nós trabalhamos com compra estratégica, não compra transacional. Esse todo que o Caio falou, né, que ele demonstrou, a gente chama de TCO, né, que é o custo total daquilo que eu estou comprando, né, o Total Cost of Ownership. Nós estamos entrando numa nova dimensão agora, que não é mais o TCO. Você vai ter um cara chamado TCE, que é o Total Cost of Environment. Porque eu preciso começar a me preocupar com as empresas que eu estou comprando, se vai gastar menos água, vai fazer menos lixo, vai produzir menos material reciclado, porque o planeta Terra tem uma exigência muito grande, né? Hoje, na RFI, né, eu já prezo por menos pergunta possível. Já tive RFI com muitas perguntas, muitas pastas. Mas eu recentemente, fazendo uma consultoria para uma multinacional, dando um treinamento para ele, a gente teve que colocar mais uma aba para perguntar sobre sustentabilidade. Porque está em voga. Eliminei outras perguntas, mas acabei colocando lá mais 5 ou 6 perguntas, perguntando como é que o cara entende, como é que ele controla a emissão de gás, de lixo, de água, tudo aquilo. Então, assim, tem uma complexidade que a gente precisa, de uma certa forma, medir, e a medição dessa é pela RFI. RFIs bem montadas, elas têm rankings, e ela, no final, ranqueia o melhor fornecedor. Ainda vejo, lamentavelmente, muitas sendo feitas pelo Excel, nada contra o Excel, mas porque te dá um trabalho miserável, mas já tem hoje ferramentas, vamos dizer, de procurement, que a gente vai falar talvez um pouco mais para frente, que já coloca isso na ferramenta e já vai te ranqueando os fornecedores, né, para você tomar a tua melhor decisão lá na frente. Já falando também de robotização aí do processo, né? Mas só muito complementando, né, o Colete, coisa rápida, hein? A RFI, ela é uma metodologia de análise ali, né? A gente pode falar assim, é um modelo que existe, ele pode estar embutido ali no processo de uma metodologia maior, que é Strategic Sourcing, né? Mas ela pode ser feita individualmente também, né? E vinculado a isso, né?
tem algumas perguntas que podem não fazer sentido ali naquele processo que, né, desse funil, por exemplo, que a gente está mencionando aqui, mas como o Renato mencionou em algum momento, o comprador ele está ficando mais estratégico, né? Ele está mais perto da presidência ou da vice-presidência e tudo mais. O comprador ele tem um pouquinho mais de poder de decisão, ele tem um pouquinho mais de peso e influência com relação à área gestora, né? Sabe que as áreas de compras, geralmente, elas são centralizadas, centralizam as compras, né? Eu até, pessoalmente, acredito que existe uma tendência em algumas indústrias do comprador voltar para a área de negócio, ou, mesmo sendo centralizadora, que ela funcione de forma como consultoria interna, vamos chamar assim. Então, pode ser que tenha algumas perguntas que não faz sentido para a formulação daquele escopo, daquele contrato, mas o comprador ele pode estar antenado para saber para que rumo, para que sentido que o mercado vai veredar, né? Tipo assim, será que eu estou comprando hoje o que amanhã ninguém mais vai usar? Será que eu estou comprando alguma coisa que ninguém mais usa e só eu estou pedindo e o fornecedor vai ter que se desdobrar para me dar uma coisa que talvez vai ter um custo mais caro? Então, esse tipo de situação também acontece, né? Então, independente do processo como um todo de compras, pode ser que um modelo de RFI vá para o mercado para obter algumas respostas, para entender como o mercado está trabalhando e também contribuir com futuras contratações, entendeu? É a bolsa da moda que a gente falou logo no começo ali. Senhores, quase 1 hora de live. A gente tem no chat inúmeras perguntas. Eu falei que passava rápido. Já. O negócio ainda vai pegar fogo, porque se vocês estão achando que vocês vão escapar da minha pergunta, que é atacada de mestre, não tem jeito, vocês não vão escapar porra nenhuma dessa pergunta. Mas vamos tchau, lá. boa noite, obrigado, Colete. Obrigado, Colete, valeu, obrigado, rapaziada. Mas a minha esposa está chamando para jantar, viu? Eu já volto aí. Não vou escapar, não. O que eu queria entender com vocês, para a gente já caminhar para a discussão, e tem muitas perguntas bem legais, o mundo mudou, né? Acho que já é uma adaptação, virou uma realidade, é o novo normal, se é normal ser novo, já não sei mais o que mudou, o que não mudou, está uma confusão danada, porém, eu comercialmente venho sofrendo junto com as equipes, com as pessoas que eu gestiono, porque não tem mais reuniões presenciais. Acabaram as reuniões presenciais. E nós, comerciais, sofremos muito, porque você tem a percepção, uma reunião corpo a corpo, você consegue, muitas vezes, tirar algumas informações, isso não envolvendo não compliance, mas o corpo fala, normalmente o comprador dá sinais, ele abre um pouquinho aquela dor que ele tem naquele processo, ele dá algumas dicas, muitas vezes, e quando a gente fala de uma reunião via Zoom, via Skype, o cara tem medo do que você está gravando, ele não sabe quem está do outro lado, muitas vezes ele não abre nem a câmera, a gente está falando de literalmente com um robô, que a gente vai falar dessa porra de plataforma que vocês inventaram, essa porra não devia existir, eu não consigo ganhar um contrato quando tem essa porra de Ariba, Eduardo. A culpa é sua que vende essa porra de Ariba, mas o que eu queria discutir com vocês? Quais são as dicas que vocês colocam para o lado de cá, numa reunião totalmente fria, numa reunião via Zoom? A gente está falando literalmente, muitas vezes, essa semana eu participei de uma grande negociação com uma multinacional e que a área de compras inteirinha estava com a câmera fechada, então eu nem sei com quem é a pessoa que eu estou falando. Qual é a dica? O que vocês vejam, o que vocês enxergam sobre isso? Ponto positivo para nós, né? Pandemia. Mas, assim, não, brincadeira à parte, assim, a gente entende que a relação ficou mais distante, né? Apesar de estar frequente, ela está distante. Né? Aumentou o número de reuniões, aumentou o tempo que você trabalha, mas o contato humano ele diminuiu drasticamente. Né? Então, é que nem você falou, aquela deixa que eu dava numa reunião, ou a deixa que vocês davam numa reunião, acabou. Então, agora, eu enxergo que a competência é o que vale. Né? A competência do cara vender. E aí, para vocês que estão desse lado da mesa, é muito mais complexo. E eu digo mais, não é só a competência na venda, é a competência na entrega. Porque eu não estou mais lá para ver a entrega. Então, eu recebo a reclamação aqui e tenho que me virar. Entende? Então, acho que agora é uma questão de gestão de competências. Eu concordo parcialmente, tá? Se você me permite. Eu acho que assim,
tem empresas e empresas, né? Tem empresas ainda que fazem aquela negociação de mesa, que a gente chama, onde convida o fornecedor para trocar aquela ideia, que é onde existe aquela relação pessoal, né? Onde até o Colette mencionou que a postura, tudo isso fala, né? Postura, expressão facial, tudo mais. Mas existe uma grande tendência, e aí eu estou falando de pesquisa das Big Four aí, que já existem, né? Existe uma tendência muito forte de que o comprador não vai existir mais nos próximos 5, 7 anos, tá? Isso é uma pesquisa feita na Europa, Estados Unidos, não sei se esses 5 ou 7 anos o Brasil se enquadra, mas enfim, a gente sabe que existe uma tendência. Não sei, porque depois de pandemia a gente viu que muita coisa está acelerando, né? Como eu comentei, tem grandes empresas multinacionais aí que estão investindo em procurement, as empresas estão se preparando com relação a processos. Eu acho que tem que existir um planejamento e adaptação, talvez, aos dois modos de negociação, o presencial e aquele com uma plataforma eletrônica, ou se não com uma plataforma eletrônica, de uma forma mais, eu posso falar quadrada, mais processual, né? Eu até vou comentar que quando eu entrei em consultoria, eu já utilizava o SAP Ariba, que é uma das ferramentas do topo do mercado, aí, uma das melhores que tem, e assim, eu praticamente, muito pouco eu sentei na frente de um fornecedor, né? Inclusive, não sei se o Renato vai lembrar, mas como eu passei por poucas empresas, eu lembro, né? Ele me perguntou qual era o segredo, na entrevista que eu fiz para entrar na Croton, ele e o Cezinha, qual era o segredo de uma negociação. Ele fez essa pergunta para mim, eu falei, bom, ferrou, né? Porque sentei muito pouco na frente do computador, do fornecedor, era sempre na frente do comprador, do computador, desculpa. Eu falei para ele, olha, o grande segredo está no processo, né? Eu muito pouco sentei na frente de um fornecedor, eu sempre respeitei o processo, e o processo que vem trazer compliance, e além do compliance para a empresa que eu trabalho, vem trazer transparência para o fornecedor, né? Tem um lado que talvez seja negativo para o vendedor, de talvez não sentar no tete-a-tete ali com o comprador, mas tem um outro lado que eu vejo que é positivo, essa questão da digitalização, tá? E até vou engatilhar aqui e entrar nesse tema. Pensa que com a plataforma de procurement, todos os fornecedores eles acabam participando de um processo de uma maneira transparente, ou seja, fica ali registrado para uma certa possível auditoria. Todos os fornecedores eles entram na mesma condição, né? E eu posso colocar uma condição de tempo, por exemplo, né, onde o fornecedor vocês têm um prazo para colocar a proposta, por exemplo. Se não colocar no prazo, todo mundo tem o mesmo prazo. Se eu recebo por e-mail, por exemplo, o que acontece? Pode ser que a maioria vai me responder no prazo, mas você vai me responder fora do prazo. E eu, comprador, flexibilizar para aceitar a sua proposta. Então, com o e-procurement, eu acredito que tem talvez um lado negativo, que é isso que você mencionou, mas tem um lado positivo também. Então, acho que a grande dica aqui, né, talvez a deixa aqui, é as empresas se adaptarem ao novo mesmo e saberem trabalhar de forma, das duas formas, tá? Até que a evolução torne para que não exista mais comprador. E aí a gente começa a entrar num novo nicho de conversa que, na verdade, não é que o comprador vai deixar de existir, mas ele vai passar a ser mais estratégico e ele vai ser a inteligência do robô, possivelmente. Mas aí eu também não vou me prolongar muito. Aí eu não sei se o Renato concorda, se ele tem alguma coisa a adicionar. Eu te dou toda a razão nisso aí. E digo mais, um ponto que você tocou bem interessante é compliance, dos dois lados. Então, a ferramenta ela aumenta o compliance dos dois lados. Então, não tem mais aquela conversa de, tá bom, você me manda a sua proposta amanhã, que eu recebo aqui, não tem problema. Por exemplo, tá? Vai lá, Renatão. Eu ia comentar exatamente isso, né? Vou fazer um paralelo com o que eu tenho ouvido muito na parte de contratação das pessoas, né? A gente sempre tem aquela preocupação, né? De, pô, eu tenho quase 50 anos, né? E às vezes eu escuto o cara, pô, quem está acima de 50 anos tem dificuldade de voltar para o mercado, ou, sei lá, seja o que, eu uso óculos, então aquela empresa não me quer de óculos. Quando você tem um processo às cegas, né, que o entrevistado ele é entrevistado pela sua competência e não pela sua imagem, né, você tem um processo muito mais fair. Porque a gente não contrata a imagem, se o cara é bonito, se o cara é feio, se é
homem, se é mulher, se é gordinho, se é magrinho, não importa. Processos, e agora, né, com toda essa parte de tecnologia, nós estamos entrando exatamente nessa linha. A gente vai contratar e vai dar mais oportunidade, vai dar muito mais compliance para todo mundo participar de maneira igual. E aí o que vocês colocaram muito bem, porque às vezes a gente via acontecer, eu carinhosamente chamo de lobby, né? Alguns vendedores, né, eles querem fazer lobby. Pô, me dá um diazinho a mais. Numa ferramenta, você pode até dar um dia a mais, mas você vai dar um dia a mais para todo mundo. Né? É igual. Se a gente tem brigado por igualdade, essas ferramentas trazem. Por um outro lado, e aí até concordo com o Colete, eu acho que, e alguns colegas eu estou olhando aqui, que a gente olhando as perguntas aqui, né, a gente também está conectado, a gente não pode, o processo ele não pode ser frio. Né? Eu acho que vai chegar um momento do processo que a ferramenta vai entrar. Mas o meu relacionamento com o fornecedor, esse negócio da linguagem corporal, né? Porque vocês estudam, logicamente, em vendas, linguagem corporal, mas nós de compras também começamos a estudar linguagem corporal nos treinamentos estratégicos e sourcing, porque também, o corpo também fala. E às vezes fala assim, não, fica tranquilo, tá tudo bem lá com o meu processo produtivo. Mas a cabeça está dizendo que não. O que a gente vai ter que acostumar é, pô, estamos aqui falando, temos que ligar a câmera. Eu estou dando um treinamento essa semana, todo dia de manhã, para uma empresa de técnicas de negociação. Eles pegaram todo dia de manhã. E uma das coisas que eu falei, eu fiz uma mudança no meu treinamento, né? Eu inseri a negociação pelo Zoom, né? Pelo Teams, o que for. E uma coisa que eu falei para os caras é, você precisa criar, né, a credibilidade do processo. Então, o que eu recomendo? Acenda a câmera. Outra coisa, mostra que não está sendo gravado. Né? Outra coisa, mostra quem está no quarto. Olha, eu estou sozinho. Esse é meu quarto. Né? Atrás de mim tem uma parede. Porque se eu não crio essa credibilidade, né, e é o ponto principal para se fazer uma negociação, vai desabar o nosso processo. Aí vai ser extremamente mecânico e a gente não vai fazer bons negócios. Porque o bom negócio está aqui, Colete. Né? Eu sou um cara de negócio, você é um cara de negócio, os meninos aqui são caras de negócio. Quem está aqui participando são pessoas de negócio que vieram aqui assistir a gente. E dividindo, claro, talvez vão ter, se for falar de matriz, Kraujic ou Kraulik, ou seja lá o nome que a gente quiser dar. Né? Eu acho que vai ter um quadrante, né, que são itens talvez não estratégicos, a gente vai robotizar um pouco mais isso. Porque são muitos itens, eu preciso ter velocidade, né? Eu preciso ter um time de compras mais estratégico, eu tenho que ter um time, eu tenho sempre uma solicitação muito grande, reduz a área de compras. Para reduzir, eu preciso transformar isso, né? Fazer uma transformação, um procurement transformation em cima disso. Mas quadrantes estratégicos, quadrantes gargalos, esses vão viver ainda nessa relação que é extremamente importante do vendedor com o comprador. Isso não vai morrer. Né? E eu, cada vez mais, Colete, vou precisar de você, vendas, para eu conseguir fazer a melhor escolha. Porque tudo isso que os meninos falaram, né, o Edu, o Caio falou, vai trazer, vocês são a melhor vitrine para trazer inovação. Quem sabe mais do teu negócio do que você? Com certeza, a gente tem excelentes compradores, mas nem todos são especialistas em todas as categorias. Então, você é o cara que vai me trazer, o teu concorrente é o cara que vai me trazer. E esta relação não vai poder deixar de existir, senão, de novo, aí nós vamos deixar de ser uma área que a gente está quase chegando a ser uma área estratégica, vai desmoronar tudo de novo. Vai ser uma área robotizada. Vamos falar até metálico, né? Vai ser quase que... Não é isso que nós estamos buscando. Por isso até que eu mencionei da tendência de acabar o computador, mas na verdade é uma readaptação ao novo normal, não relacionado ao Covid, mas... A relação nunca vai acabar, né? Vamos lá. É a live que mais perguntas tem no chat. Então, eu vou tentar separar as principais. Depois eu vou pedir para que vocês deixem os seus contatos ali e a gente consegue, eventualmente, aquela pergunta não respondida, se vocês puderem depois compartilhar a resposta com quem fez a pergunta. Com certeza. Vamos lá. Essa é a minha primeira pergunta. Tem, eu vi. Essa é a minha primeira pergunta, é a pergunta
é o chavão da noite, é a atacada de mestre. Eu não vou aceitar a não resposta. Já estou falando que nessa noite aqui não tem. Esse programa a gente tira o crachá, então não vem com essa história, Renato, que, porra, não sei o quê. Aqui é tirar literalmente o crachá e a gente vai abrir, de fato, a caixa de ferramentas. Como é que pensam essas porras de robô quando a gente fala no assunto leilão? Eu nunca ganhei um leilão na minha vida. Então, vocês, a gente faz essa analogia entre as respostas dos três. Eu não vou aceitar, Colete, mas é o compliance. Não tem compliance. Aqui eu quero saber como é que o robô pensa. Eu nunca ganhei a porra de um leilão. E aí a gente entra para as perguntas do chat. Bom, deixa eu começar então. Eu sei, Eduardo, que o Renato ele tem o quê do Mr. M. Então, já para dar uma aquecidinha... Então, manda bala. Eu queria convidar a galera que está aqui, tem muito comprador, se inscreva no canal do CT Segurança, a gente leva conteúdo diariamente, é uma programação fantástica. Deixa o seu like aqui, antes do Renato entrar no assunto Mr. M, que ele não vai escapar dessa pergunta da noite, e aí a gente entra para as perguntas do chat. Vou deixar o Renato, então. Ele está pensando. Não, eu estava colocando meu site aqui para o pessoal conhecer a gente também aqui, né, enquanto você estava fazendo a propaganda de você. Não, na verdade, assim, nós fomos já contratados por algumas empresas, porque essa é uma pergunta de $1 milhão, né, se a gente puder brincar dessa maneira, né? E nós já fomos contratados, nós, Vorati, já fomos contratados por algumas empresas, né, e nós montamos um treinamento que a gente chama de Mr. M. Nós contamos o segredo, né, em treinamento, em curso, para a área de vendas. Porque é interessante que vocês agora estão interessados em saber como a gente faz. Né? Como é que é a estratégia por trás de um leilão? Como é que é a estratégia para responder uma BRFI, uma boa RFP? Teve uma colega que colocou, por que os pequenos não participam? Como é que eu faço para participar? Né? Aí eu vou dar aquela resposta de consultor, né? Depende, Colete. Brincadeira. Não, vou contar aqui. Não, assim, na verdade, por trás do robô, estamos nós. Né? O próprio Eduardo falou, talvez o comprador tático, não o estratégico tático, talvez ele vai migrar ou para o estratégico, ou ele vai migrar para o cara que vai desenvolver a lógica. Mas somos nós que vamos dizer a lógica. Então, o que eu vi? Né? Eu acho que tem umas 10 empresas que eu conheço que têm robôs, né, que fazem compras de baixo valor. Acho que de até R$3 mil. Mas ela não sai, mesmo as que eu conheço, se estiverem diferentes, vocês me falam. Elas não saem para o mercado bombardeando. Ela tem lá 10, 15, 20 empresas que são pré-selecionadas. Por quem que pré-selecionou? A política de gestão de fornecedor. A mesma que faz o filtro. Então, por trás disso tudo, está a lógica do comprador, a política de gestão. Né? Então, tem isso. Leilão. Leilão é uma estratégia extremamente elaborada, né? Pelo menos, eu lembro o Caio, o Eduardo, eu lembro que quando a gente montava na Croton, tá? Para a gente poder desenvolver. Outro dia o cara falou, pô, leilão é ético? Claro que é ético. Até mais do que qualquer outro tipo de negociação, na minha opinião. Na verdade, o que todo mundo quer? Todo mundo não quer participar? Todo mundo não quer ver o preço do outro? Porque quando acaba o leilão, qual é a primeira pergunta que o cara de vendas... Quando acaba uma negociação, qual é a primeira pergunta do cara de vendas? Primeiro, quem ganhou? E segundo como é que eu fiquei com relação ao preço? No leilão está lá. Quem ganhou e como é que estava teu preço? Claro, eu respeito a tua margem, respeito de todo mundo. Aí, claro, vai a inteligência do cara de compras de saber que aquele cara... E aí nós temos... E aí, de novo, falando do comprador estratégico. Nós temos técnicas de cost breakdown, should cost, TCO, né? E aí eu acho que vale um parênteses, né? Eu tenho recebido muito... Eu tenho um treinamento específico para falar dessas ferramentas e a maioria dos meus alunos voltam, pô, mas eu pedi essa informação para o cara de vendas, ele fala que aquilo é sigiloso. Não deveria, porque vocês estão perdendo uma oportunidade de saber aonde eu posso chegar. Porque se eu sei aonde você pode chegar, eu tenho que ser um comprador consciente que abaixo daquilo você está colocando em risco a tua operação. E eu não quero que você quebre. Eu não quero ser responsável pela falência da sua empresa. Porque se a tua empresa quebrar, o grande vai criar um problema no mercado. Então, toda essa robotização, ela está
fundada, né, nesses nossos conceitos. O que a gente fez foi, talvez, parametrizar isso de alguma maneira para que a gente consiga ganhar velocidade, ganhar transparência, né? Eu sei que não podia falar de compliance e governança, mas de uma certa forma, entendeu? Então, sim, não sei se simplifiquei muito a resposta, mas no final do dia é isso. Agora, concordo, você não entendeu o seguinte, por que não ganha? Aí, assim, aí fazer um exercício, até entender o que é o tal do cost breakdown. Se você dá a chance do comprador olhar o teu cost breakdown, ele vai conseguir sentar com você, entender e dizer o seguinte, falar, cara, vem cá, por que tu, vou chutar qualquer coisa aqui, tá? Teu custo administrativo é de 12, a média de mercado é 8. Cara, e aí, assim, o que a gente não quer é pagar para a ineficiência, né, de um fornecedor. Brincadeiras à parte, mas se você fala assim, mas que minha área de compras, minha empresa compra mal, né? Pô, contrata a Vorat, pode fazer uns leilões para vocês aí para reduzir custo. Porque é um problema de ineficiência. Então, eu não posso aceitar isso. Então, eu preciso equalizar dessa forma. Quando eu trabalhei na Nestlé, vou encerrar rapidinho aqui, a Nestlé é uma empresa, de novo, né, assim, muito avançada no seu tempo, né? E eu saí da Nestlé, acho que tem, sei lá, deve ter uns 15 anos que eu tô, acho que mais de 15 anos, que eu não trabalho mais lá. Mas ela já entendia o processo e quando ela identificava que o fornecedor dela tinha dificuldade em alguma daquelas linhas, ela mandava o time dela e eu cheguei a ver o pessoal de Lean Manufacturing, Lean Thinking, administrativo e até o fornecedor ajudar o cara a melhorar o processo produtivo dele para que a gente reduzisse o custo. Mas eu só consigo fazer isso... Como indústria, né? Caio e Dodô, vai, Eduardo, manda aí, vamos ver. O que vocês complementam aí? Eu só mencionei que é mais visto em indústria essa correlação entre parceria empresa-fornecedor e trabalhar na redução, no Lean Manufacturing, né? Bom, como pensam os robôs? Que nem o Renato mencionou, né? Sempre tem uma inteligência por trás de uma equipe ou de uma pessoa específica, de um comprador. Na verdade, quando a gente fala de leilão, a gente pensa aquele leilão de carro, de imóveis, enfim, de compras, né? E aqui a gente fala de leilão reverso, tá? Quando é para compras. E aí a gente tem algumas modalidades desse estilo de negociação disponíveis em algumas plataformas, né? No caso do Ariba, tem lá 3 modalidades que, inclusive, elas podem se desdobrar em outras. Leilão inglês, o japonês e o holandês. Não vem ao caso aqui eu descrever como que funciona o histórico de cada uma delas. Mas o leilão, ele possibilita aí alavancar um pouco mais o resultado, né? Mas tem um ponto importante aqui para vocês saberem, de forma global, né? Falando de Europa, Estados Unidos, né? Não só Brasil, o leilão é mais comum, né? O fornecedor já é mais acostumado a entrar no leilão, até por conta do grau de maturidade das pessoas, das empresas, enfim, e questão de tecnologia também disponível, né? Se a gente falar de tecnologia hoje, conseguimos ver mais de 100 sistemas de procurement, enfim. No Brasil, a gente tem ainda uma concentração muito grande em algumas grandes empresas, mas que são as líderes globais, isso é importante, e aí que fica disponível o leilão, né? O leilão, na verdade, não é sempre que ele é utilizado, e quando é utilizado, não é sempre para visar o preço. O leilão, ele pode ser, um dos objetivos dele é fazer um benchmark de mercado, pode ser buscar o melhor custo-benefício, pode ser também buscar o melhor preço, né? Então, existem alguns fatores ali. O que é importante para o fornecedor saber, né, é que ele precisa estar alerta aí, desde o princípio, quando ele recebe a informação de que a modalidade de negociação final vai ser online ou vai ser o leilão, né, independente da modalidade do leilão, ele precisa saber que possivelmente vai ser agressivo, né? E uma coisa do que o Renato mencionou que é verdade, a ideia não é quebrar nenhum fornecedor, né? Obviamente que a gente brinca, fala de espremer um pouco e tal, mas a ideia não é também ficar no descontinho do passado, né? A ideia é chegar num valor que seja bom para o fornecedor, a ponto dele ter uma margem segura aí para trabalhar, e no caso do comprador, ter um custo-benefício bom, né? Obviamente que a questão do benefício ela é tratada na RFI, na RFP, que a gente consegue pegar questões qualitativas também, né? De histórico, tudo mais. E na hora do leilão mesmo, que o fornecedor precisa saber o quê? Qual que é o limite dele? Qual que é o limite aceitável dele para não chegar ao ponto de se queimar, né? Eu até posso falar assim, né? Já executei alguns leilões
Alguns foram poucos, né? Mas, enfim, acaba acontecendo de que a brincadeira ali é tão legal de colocar o preço, ver a posição, quando aparece a posição, não é sempre que aparece, do fornecedor ligar e falar, cara, coloquei um preço ali, mas eu não consigo chegar nesse valor. Isso aí, na verdade, acaba toda uma estratégia de negociação e o comprador ele se vê na obrigação de partir para o segundo colocado, né? Então, tudo isso tem a ver com a validação da negociação. O legal mesmo é a gente chegar sempre no melhor valor, e para isso, quando eu dou treinamento, né, que eu dou treinamento também de negociação, né, especificamente do leilão, né, eu comento que existem umas melhores práticas que tem que ser praticado também por parte do comprador, né? Ou seja, eu fiz um strategic sourcing, que ele tem tempo médio aí de 6 meses, de 4, 6 meses até 12 meses, dependendo da complexidade da negociação. Eu não fiz um projeto quase um ano para elaborar uma estratégia de negociação que vai ser o leilão e chegar no final e acontecer alguma coisa de errado. Então, para mim, é muito importante que o fornecedor tenha todas as informações necessárias. E, mais uma vez, falando, né, não necessariamente de compliance, mas de transparência. É importante para o fornecedor saber em quais condições que ele vai concorrer e qual que é a modalidade da negociação. Se ele vai ter que colocar o preço e ir baixando, ou se o comprador que vai colocar um preço que vai ser lá de baixo e vai subindo, e o primeiro fornecedor que aceitar o preço vai levar o escopo, né? Então, assim, quanto mais transparente e antes eu disponibilizar a informação para o fornecedor, né, aí falando do lado de cá, é mais importante, porque aí no caso você, Colette, vai ter um trabalho aí de fazer sua lição de casa, né, fazer cálculo, saber qual que é o mínimo que você pode chegar, para não chegar na hora também e dar um chute para cima do gol. Então, a ideia mesmo é fazer o gol. Para o comprador, é muito importante também que se atinja um valor mínimo, né? Obviamente que, a gente costuma dizer, né, está relacionado com algumas perguntas aqui que eu vi. Primeiro, o leilão ele sempre é adjudicatário, significa que o vencedor sempre tem que levar, tá? Se ele não leva, para o comprador pode ficar feio, e amanhã você pode não participar de uma outra oportunidade porque você viu que ali tinha alguma coisa, né? E a ideia de processos, procedimentos e procurement é acabar com esse estigma que existe de comprador do passado, tá? Então, assim, esse é um ponto importante, você saber o limite que você vai ter para chegar. E para o comprador ter toda a transparência e informar para você a questão de qual que é o valor máximo, eu estava comentando, né, do leilão ser adjudicatário. Eu preciso contratar, desde que eu tenha orçamento para isso, então é importante também ter a informação, qual que é o valor máximo que eu pretendo pagar com relação àquele serviço, né? Muitas vezes a área gestora pode não ter o orçamento de uma melhor proposta, por exemplo. Então, por isso que a gente também tenta espremer um pouco mais, que a gente fala, e utiliza essa metodologia, esse método de negociação. Então, eu, né, particularmente, eu indico sempre como melhor prática, quando eu passo as regras para o fornecedor dessa negociação, na maioria dos casos, não sempre, mas na maioria dos casos, eu procuro dizer qual que é o valor máximo que eu pretendo pagar. E se a negociação em si não chega naquele valor máximo que eu pretendo pagar por isso, aí é uma questão de reverter e mudar a estratégia da negociação. Então, pode ser que aquele leilão não vai me servir para contratar o melhor colocado, mas aí eu preciso sentar com o fornecedor, com 1 ou 2 fornecedores, 3 fornecedores, e entender por que aquela análise que eu fiz chegou àquele valor, ou por que o meu orçamento foi feito daquela forma. E pode acontecer também de o orçamento ter sido elaborado de maneira equivocada, né? Enfim, pode ser que isso vai veredar por uma questão de alterar um pouquinho o escopo para deixar um pouco mais simplificado e baratear o preço dos fornecedores e partir para uma negociação novamente, enfim, tem toda essa contextualização. E só para finalizar aqui, eu vi uma pergunta importante, que colocaram se existem propostas fake, né, colocadas fake pelos compradores. Alguém colocou lá no começo do chat, quando a gente falou de leilão em algum momento. Na verdade, isso não é uma melhor prática, tá legal? Pode ser que algumas empresas utilizem, mas eu nunca vi isso acontecer, já me perguntaram, isso não faz parte da melhor prática, porque, na verdade, o bom comprador é aquele que respeita o bom vendedor, e tem que existir uma correlação de parceria também entre as empresas, né? Então, como o Renato falou, o comprador tem que se importar também com a margem, você tem que pagar a sua conta, né, Colette? A sua empresa também, então tem que ter uma correlação aí, uma sinergia entre as empresas. Então, é importante que respeitar o limite de cada empresa, tá? Caio, se você me permitir, eu vou entrar para as complementar, porque os caras aqui deram uma baita aula. Porque tem baita...
Tem várias perguntas legais, aí a gente vai para as perguntas. Vai para a pergunta. Eu vou fazer uma do Marcelo Bando, ele fez 4 aqui. Eu vou escolher uma, porque não vai dar tempo da gente, talvez, concluí-las todas. Ele fala qual que é a importância e o peso da área técnica dentro de um processo de compras. E aí, complementando, que eu acho que vale a pena, e aí, Caio, por favor, eu queria que você respondesse, a gente sabe que em algumas categorias tem a questão do monopólio e do oligopólio. Então, complementando essa questão do peso da área técnica, como é que você enxerga isso e também a questão de monopólio e oligopólio em algumas categorias? Tá bom, eu vou começar pela primeira pergunta da parte técnica, né? A parte técnica é onde tudo começa. Eu sou o fornecedor da área técnica. E aí é onde a área de compras precisa se posicionar, no meu ponto de vista, assim, nós somos um prestador de serviço para a área técnica, que é a área solicitante, que a gente chama, né? Então, eles que determinam, claro, nós vamos intervir, talvez com algumas melhorias, ou até com muitas melhorias. Mas onde começa todo o processo da compra é com esses caras técnicos. Porque, como o Renato falou, como o Eduardo também falou, eu sou um comprador generalista. Eu não sou o cara que sou focado 200% do meu dia em tecnologia. Eu não sou, às vezes eu tenho na minha carteira, igual vocês têm lá, 5 clientes diferentes, eu tenho 5 clientes internos diferentes. O cara da tecnologia, o cara de facilities, o cara de obras, o cara de aluguel. Só que, 4 categorias, 4 caras técnicos que pensam diferentes, que atuam de forma diferente. O meu processo ele é padrão. Eu tenho que seguir as etapas que tem lá no famoso Strategic Sourcing lá. Mas cada área tem a sua particularidade. Cada área vai ter ali a sua particularidade e tudo muda. Então, todo o cenário de negociação muda. De repente, o que era uma coisa que seria um leilão, agora não é mais, por conta que mudou uma questão técnica, né? E aí, vou entrando na sua segunda pergunta, quando a gente fala de monopólio, o que a gente, como compras, tem que fazer? Claro, tem que negociar, não tem jeito. Né? Então, vou pegar uma empresa que só ela faz aquilo, eu vou negociar com os caras. Eles sabem onde eles estão. Mas eles também, a gente também tem algumas estratégias dentro das nossas categorias e da nossa experiência que a gente consegue reduzir o custo, porque aí a gente trabalha no modelo de parceria. Porque ele depende da venda e eu dependo do cara para fazer uma produção rodar, às vezes pagar uma folha de pagamento, né? Então, aí entra um pouco mais a parceria. E tudo dentro do compliance. Porque a área de compras, até, sei lá, 8 anos, né, Renato? Mais ou menos, era uma área que todo mundo olhava como uma área que ganhava dinheiro, o comprador ganhava dinheiro. Era uma área que não respeitava compliance, que tinha acordinho, que fazia tudo no jeitinho. E não, a área de compras nos dias atuais, que eu falei aí, nos últimos 5, no máximo 10 anos aí, é uma área que pesadamente segue compliance. Então, quando eu olho para o mercado que o cara é monopólio naquilo, eu vou negociar com o cara. Eu vou seguir a regra de compliance. Eu vou usar uma ferramenta. Vou para um leilão? Não, não vou. Mas eu vou registrar a negociação nessas ferramentas, nesses robôs que você falou aqui, né? Eu vou registrar toda a minha estratégia, tudo que eu fiz para que qualquer um da organização consiga lá consumir desse material. E aí, se fica a dica ali da sua tacada de mestre, é que o cara que senta na cadeira de vendas estude o nosso lado. Porque nós estudamos vocês agora muito mais. Então, agora nós temos as nossas convenções de compras, nós temos os nossos, agora tudo online, né? Temos as nossas lives, tem as consultorias que, igual do Renato, a Vorrat, onde a Stratas, onde o Eduardo trabalha, que são especializadíssimas nisso. Então, quem está do outro lado tem que consumir desse conteúdo, né? Então, na minha visão, é isso. O cara que tem monopólio hoje, uma hora isso vai acabar, porque muita coisa você pode produzir. Então, se o cara é inflexível, às vezes, numa estratégia de compras, compensa tirar do cara que tem um monopólio de um produto ou um serviço e eu mesmo fazer. Né? Tem uma etapa ali do Strategic Sourcing que
eu vou para o mercado ou vou fazer aqui dentro de casa? Então, de repente, esse cara que acha que está com a banca toda lá em cima porque ele é o único cara que faz aquilo, hoje nada se cria, tudo se copia. Eu copio e faço. Então, o mercado mudou. Eu vou para a próxima pergunta. Queria fazer essa pergunta para o Renato. Um grande amigo, Felipe, ele foi executivo de supply na Unilever por muito tempo, passou aqui em São Paulo. Do Brasil, ele foi para a Alemanha. Da Alemanha, ele não encerrou a carreira porque ainda é novo, ele terminou o seu desafio dentro da Unilever nos Estados Unidos, está pensando em voltar para a de compras, escreveu aqui. E ele pergunta, qual que é a sua visão em relação à certificação APIX ou CIPS? Eu não conheço a sigla, mas acredito que deva ser isso. Vale a pena? Outro dia num grupo, meu grupo de alunos lá, eles perguntaram sobre isso, né? Assim, ela ainda não é tão forte aqui no Brasil. Algumas pessoas têm, mas eu acredito que num curto prazo de tempo, né, a gente vai ter que começar a ter certificações para a área de compras. E hoje são poucas empresas, ou poucos carimbos, certificações que a gente tem. Então, quem tiver um EPIX ou quem tiver certificações desse tipo, ele vai sempre estar, né, aquém de outros que ainda não têm. Então, no mercado que você tem hoje, né, hoje a gente, a quantidade de pessoas que estão disponíveis, quanto mais você consegue se destacar, melhor tem. Então, eu já vi o material, eu tenho alguns colegas que fizeram, principalmente voltados para a supply chain. Eu sei que aí, porque foi ano passado, fez uma melhoria para a parte de compras, focando mais na área de compras, é recomendável. Tá? Se o cara tiver tempo, né? E até uma colega colocou, né? Falou, eu não sei exatamente quanto custa, né? E ela colocou, né? Muito caro, né? Praticamente o preço de um rim. Aí eu falei, se você tiver dinheiro, né, para vender seu rim, faça. Porque depois compra outro. Tem muita qualidade no que eles estão colocando lá. Legal. Agora eu vou para a última. Essa certificação, Colette, lá fora é muito bem vista. Então, se você, comprador, quer trabalhar lá fora, tem uma segunda língua bem fluente, de novo, a tacada de mestre, de compras. Investir em você mesmo também não quer demais. Enfim. Agora, só fazer um ponto aqui. Que no caso, né, Felipe, você falou? Felipe. Isso. Ele morou lá fora, ele fala inglês, né? Então, assim, eu acho que tem um cenário que a pessoa tem que olhar do currículo dela. Não adianta ela não estar preparada para o nosso mercado e fazer um EPIX e achar que aquilo vai ser a boia salvadora dela. Exato. No caso dele, a pergunta dele e outros colegas que eu sei que estão preparados, um EPIX cai muito bem. Tem gente que vai ter que remar um pouco mais para incorporar e depois talvez pensar numa certificação. Legal. Eu vou partir para a última pergunta e depois já faço o anúncio da próxima live e a gente parte para o encerramento. Essa live bateu o recorde de tempo, a gente já atravessou mais de 1h30. O Antônio Garuti, ele é um empreendedor do setor de segurança, dono de uma empresa ainda menor do que essas grandes em expressão, porque ele entrega um baita serviço. Ele pergunta tem várias perguntas, mas eu achei essa interessante. O setor de compras, muitas vezes, é bonificado por redução, ou seja, pela compra do menor preço. É o famoso saving gerado. Como é que vocês enxergam essa questão? Que norteia a nossa vida hoje, né? O saving é o que norteia. Mas eu discordo. Eu acho que não deveria ser. Não deveria ser. Não deveria não deveria ser só ele, ou não deveria ser só o mais importante, né? Eu acho que a gente pode entregar muito mais, se não formos gravados só por saving. Com certeza. E eu vou exemplificar o que a gente fazia na Croton, né, Renato? Porque a gente entrou drivando saving e saiu com drive de estratégia. Não, a gente drivava orçamento. A gente gravava EBITDA. O quanto que eu participo do EBITDA da companhia. Exatamente. É isso. Não importa. O que eu tenho que entregar é resultado. Você não entrega EBITDA, Colette? Marketing não entrega EBITDA? Eu tenho que entregar
E a partir do momento que eu fizer parte de verdade da construção do orçamento e que o meu saving ele não existir para o ano que vem, porque olha só a pegadinha. E aí, Colete, assim, acho que a parceria compras com vendas dentro de casa, fora de casa também, mas dentro de casa é muito importante. Porque olha só, você se prepara para vender, eu falo para você o seguinte, olha, acho que eu vou reduzir 5% ano que vem. Mas eu sei, deixo na carta na manga que eu vou fazer 20%, porque eu sou medido por saving. Você prepara todo o teu preço, vai para o mercado e vende aquilo achando que eu vou conseguir um desconto de 5%. Quantos negócios você pode não ter ganho porque talvez não conseguiu dar um desconto maior? Aí chego eu lá em julho, levanto uma bandeira gigante e falo, consegui 20% de saving. Claro que é legal, só que eu quebrei a área de vendas. Quanta coisa esse cara podia ter vendido se eu conseguisse planejar no orçamento anterior exatamente quanto eu vou gerar de saving no ano seguinte. Esse é o grande pulo do gato para mim quando eu coloco essa pergunta. E, cara, eu adorei, eu estava esperando, eu falei, tomara que ele pergunte para mim. Porque, assim, eu acho que é o grande diferencial que a gente pode colocar na área de compra. Para desse negócio de perseguir saving e vamos perseguir resultado. Assim como faz a área de venda, assim como faz a área de marketing, porque eu vou conversar, sabe a língua de quem? Vou conversar a língua do financeiro. Porque o financeiro olha para dentro da conta dele e fala assim, eu não vejo teus savings. É claro que não vê, porque eu faço o save, o cara gasta mais. Agora, se eu estou drivado a um orçamento base zero, se eu estou drivado a um EBITDA, está todo mundo casado. E aí o que o Caio falou é verdade. A gente entrou sendo dravado por save e saiu sendo dravado por EBITDA. Pô, você dá um ponto percentual no EBITDA de uma empresa, olha o espetáculo que é, gente. Uma empresa bilionária, né? A gente está falando de milhões. Pois é. Uma empresa que fatura 8 bilhões, dá 1%. Senhores, assim, leva tempo isso, viu, Colete? Só para assim, para quem está aqui, não é tão simples assim, amanhã eu vou lá e vou dar EBITDA. Não. No começo você vai atrás do saving, porque você tem que mostrar o seu valor para a companhia naquele primeiro momento, principalmente as empresas que estão montando as áreas de compras ou que têm áreas de compras pequenas. No começo é saving, não tem jeito. Depois que você criou corpo, criou casca, como o Felipe lá, o La Rosa dizia, um abraço para ele, você passa a arrebentação, aí você vai nadar de braçada, aí você traz o EBITDA. E aí você se torna estratégico, você começa a entrar na área de vendas, na área de marketing, você entra no fornecedor para que você melhore a experiência do cliente. No nosso caso aqui, os 3 eram aluno. Então, nós mudávamos a vida das pessoas através da educação, só que compras mudava isso através de estratégias, por exemplo, como modificar uma carteira escolar e dar mais conforto para o aluno. Olha onde a gente vai. Porque o cara de vendas vai vender isso, entendeu? senhores, fantástico. Eu vou fazer o anúncio da nossa próxima live e vou partir para o encerramento. Foi uma noite brilhante. Eu fico muito feliz de gerar esse conteúdo. É um assunto polêmico, né, como o Zé colocou aqui. Não é fácil. Eu acho que essa questão sempre vai existir. A gente precisa puxar para o lado de melhor margem, vocês puxam para o lado de melhor resultado. Eu acho que é isso que a gente precisa entender. Eu vou dar minha percepção final. Eu acho que o mundo mudou. Daqui para frente, as relações serão mais robotizadas, eu não vejo outra alternativa. Para quem é comercial, se eu puder dar uma dica, rever custos internos, a margem quem determina é o mercado, não adianta. Por isso que eu acho que a área de compras ela passa a ser cada vez mais importante. Hoje eu estou trazendo os caras de compras da companhia que eu represento para dentro dos meus projetos, porque esse cara ele é importante. Eu trago o cara de RH, que eu trabalho numa empresa que o core é seres humanos, eu vendo gente. O cara de RH faz parte hoje do projeto, é uma das maiores discussões que eu tenho na companhia. Então, a área de compras é um grande negócio dentro da estrutura. Vocês vão nos ajudar, no meu caso, a otimizar o meu custo interno, porque imposto eu não tenho como deixar de pagar, é o mesmo para todo mundo, e as taxas, através de show de cost, vocês sabem quanto que eu tenho que ganhar. Então, não adianta, onde eu vou mexer? Eu vou mexer na eficiência. Eficiência é preço. Mas, senhores, na semana que vem,
Teremos uma live também diferente. Eu estou trazendo para o programa o responsável por compras Latam da General Electric, o cara de security da Mondelez e um superintendente comercial que está aqui com a gente, que é o Marcelo Bando. A gente vai falar um pouco sobre a importância de compras, a importância da área técnica dentro de um processo e também a importância do comercial ter só um pouquinho de imagem. Não precisa ser muito não, mas a gente precisa ter só um pouquinho. Se vocês não deixarem de ter um pouquinho, ferrou. Vai ser um grande case, são 3 grandes convidados, vai ser uma baita de uma discussão. Convido os compradores que conectaram com a gente aqui hoje a estarem com a gente aqui na quinta que vem. E para encerrar, eu queria agradecer o público que toda quinta-feira está aqui comigo. Quem ainda não se inscreveu, deixa lá o seu joinha aqui na live, se inscreva no canal do CT para poder gerar conteúdo. A gente gera conteúdo semanalmente. Eu agradeço vocês 3 de coração, 3 baita profissionais. Foi uma aula de vendas para mim, uma aula de compras para muita gente. E eu agradeço. Eu acho que disseminar conhecimento num momento tão delicado, acho que é muito importante. É isso que eu prezo, por onde eu passei. Então, Renato, muito obrigado. Eduardo, foi um prazer também ter você aqui, ainda mais com esse nome de cerveja, então você mais me agradou ainda. E Caio, que é um grande amigo, que foi o propulsor de juntar esse trio comigo. Um beijo no coração de vocês, eu agradeço. E passo as palavras finais para vocês e peço que vocês deixem os contatos de vocês no chat. Começou pelo mais novo, vai pelo mais experiente. Vai lá, Renato. Vamos lá, Renato. Bom, eu só tenho a agradecer de novo, Colette, pela oportunidade, ao canal CT. Caio, obrigado pelo convite. Com certeza, se não fizesse essa conexão, talvez eu nunca tivesse a oportunidade de estar aqui. Obrigado. Edu, prazer te ver novamente, né? A gente acaba se vendo em feiras e eventos muito rapidamente, mas sempre estar com você, sempre tive muito carinho por vocês lá quando nós trabalhamos na Croton. Novamente, os meus colegas, né, vários colegas nossos que entraram aqui, conversaram com a gente. Muito obrigado, pessoal, pelas perguntas. E, de novo, né, Colette, obrigado aí por conduzir. Acho que você é um grande mestre aí, conduziu muito bem o evento. Obrigado a todos aí. Bom, então eu sou intermediário, né? Porque o mais novo é o Caio. Não na foto, hein, Caio? Ah, não na foto, nem na aparência também. Já estou judiado. Agradecer você, né? Bom, primeiro todo mundo que acompanhou a gente aí do início ao fim, quem teve que sair um pouquinho mais cedo também. Agradecer você, Colette, pelo convite, né? Eu acho que é sempre importante a gente comentar um pouquinho, falar de processos, procedimentos, tudo mais. E essa troca entre compras e vendas, ela acaba sendo mais importante também. A gente sabe que tem um futuro aí, talvez certo para alguns, um pouco mais incerto para outros, então essa conexão é muito importante. Agradecer o Caio também, que nos conectou aqui nesse dia, nessa noite. Foi um prazer estar com vocês todos, tá bom? Estou ansioso já pela próxima quinta-feira, estarei conectado aqui como audiência, e mais uma vez, obrigado. É isso aí. Valeu. Bom, Colette, sem palavras, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Quando a gente conversou, não imaginei que ia ser tudo isso aqui, mas eu sabia da competência de quem a gente ia trazer. Então, Renato, Eduardo, Colette, CT Segurança, Vorrat, a consultoria do Eduardo Stratas também. Muito obrigado, de verdade. A cada um de vocês que estavam aqui, os amigos, os que vão se tornar amigos depois dessa live, quem vai assistir depois, porque essa live fica aqui no canal do CT Segurança, né? A minha família, muito obrigado, porque a família aqui entrou em peso, os Marinhos aqui bombaram a live, obrigado. E é isso aí, gente. Todos juntos, nós não somos inimigos, somos parceiros. Isso é o mais importante na tratativa. Essa é a tacada de mestre, Roberto, ser parceiro. Muito obrigado, gratidão para cada um de vocês. Pessoal, um beijo a todos vocês de coração. Que Deus acompanhe todos nós nessa longa missão, nessa difícil missão que o mundo nos colocou. E nos vemos quinta que vem, no Tacada de Mestre. Tchau. Valeu, pessoal. Tchau. Obrigado. Fala, guerreiros, se liga nessa informação super importante. Nós prorrogamos a central de venda da Combox até o dia 31 de agosto. É isso aí. Até o final desse mês você vai poder aproveitar essa oportunidade de trabalhar com as Multi-IO, as centrais de automação IP da Combox. Não conhece ainda? Tá dormindo no ponto.
aqui no link da inscrição tem um descritivo para você ir na playlist deles no nosso canal e aprender mais sobre ela. Ela é capaz de trazer automação adicional, né, para todo o teu sistema. Você pode colocar isso num sistema de intrusão, de incêndio, controle de acesso. Sabe quando falta recurso e você quer dar mais inteligência para o negócio? Essa é a solução. Então não dorme no ponto, assiste, aprende e aproveita. Você se inscrevendo agora imediatamente, você já vai estar concorrendo a um tablet. Você pode ser premiado levando um tablet para casa. E também vai poder ter acesso à promoção comprando as Multi.io com 10% de desconto. Legal, né? E ainda por cima, se você for o melhor negócio gerado para a Combox durante esse período, você também vai poder levar mais um tablet e R$1.000 em dinheiro. Não dorme no ponto. Vamos embora!